Olá, aqui é de aluno para aluno, o básico, o mais básico possível da elétrica, é claro. Então, eu tive alguma dificuldade e aí eu resolvi fazer isso. É de aluno realmente para aluno. Vamos identificar circuitos em série ou paralelo. Vamos verificar esses circuitos aqui. Aqui eu nem coloquei valores, só algumas resistências, só para exemplificar. Então, aqui a gente teria uma fonte e as resistências. A nossa corrente sai daqui, passa por essa resistência, segue em frente, passa por essa resistência, segue em frente, passa por essa resistência e volta para a fonte. A mesma corrente vai percorrer esse caminho, desde sair da fonte até voltar para a fonte. A mesma corrente. Sendo a mesma corrente, nós temos um circuito em série. Por exemplo, se aqui fosse uma lâmpada e esta lâmpada queimasse, essas duas param de funcionar. Por quê? Porque é a mesma corrente que está seguindo, tá certo? Neste caso da B, a mesma coisa. Aqui nós temos um valor de fonte, a nossa corrente sai, passa por essa resistência, passa pela segunda, passa pela terceira, passa pela quarta, passa pela quinta e volta para a fonte. A mesma corrente está seguindo este circuito. Então, nós também temos um circuito em série. Este aqui eu já atribuí valores. Uma fonte de 12 volts, então vamos colocar aqui. Nós temos uma fonte de 12 volts. E nós temos uma, duas, três, quatro, cinco resistências. A resistência 1 com 10 ohms, esqueci de colocar aqui. A resistência 2, 20 ohms. A resistência 3, 20 ohms. Resistência 4, 10. E a resistência, na verdade, aqui a 4, né? E essa é assim, com 10 ohms também. Vamos analisar, então. Nós temos aqui a fonte, então a nossa corrente sai daqui, passa por essa resistência, passa por esta, passa por aqui, passa aqui, passa aqui e volta para a fonte. A mesma corrente faz todo esse percurso. Eu poderia ter inúmeras, centenas de resistências que seguisse uma sequência, seria a mesma corrente passando por todas as resistências e voltando para a fonte. Se eu quiser calcular a resistência equivalente nesse circuito, que também é em série, porque é a mesma corrente, nós temos que lembrar disso, a mesma corrente num circuito, ele forma um circuito em série. Se eu quiser calcular a resistência equivalente num circuito em série, eu simplesmente vou somar todas as resistências. Então, vai ser R1 mais R2 mais R3, neste caso, mais R4 mais R5. Vamos substituir os valores. É que 1 é igual a 10 ohms mais 20 ohms mais 10 mais 10 mais 5. Então, a resistência equivalente será 10, 30, 40, 50 e 5. 55 ohms. Não pode esquecer que a resistência aqui nem seria equivalente, seria a resistência total do circuito. 55 ohms. Neste caso aqui, o que que nós temos? Uma fonte de 120 volts. Aí a nossa corrente sai daqui, passa pela R1, passa pela R2, passa pela R3 e volta para a fonte. Novamente, a mesma corrente. Então, novamente, nós temos um circuito em série. Circuito em série é a mesma corrente que passa e volta para a fonte. Para calcular a resistência total aqui, como que nós faríamos?
resistência equivalente. R1 mais R2 mais R3. Porque nós temos três resistências, é que seria igual a 300 mais 100 mais 100. Então, seria 300, 400, 500 ohms. Bem fácil, né? É só somar. A fórmula para calcular a resistência equivalente, circuito em série, é R1 mais R2 mais R3. Quantos R's tiverem? Infinitos. Pode ser 2.000, 2.000, não importa. É só somar todas as resistências. Uma dica de estudante para estudante, bem basicão. No próximo, eu vou trazer em paralelo e em série, para a gente diferenciar. Tchau!